Fala, concurseiro! Então, mais uma vez aqui com uma aula maravilhosa. Nossa aula hoje vai ser uma lei muito importante. Cai só para todos os cargos do concurso da prefeitura. Beleza? Então, você que está aí, a essa altura do campeonato, já é para ter escolhido o cargo, já é para ter começado a estudar, já é para estar começando a surgir diversas dúvidas, né? Até porque o nosso tempo com relação à data do edital e a data da prova é bem curto. Então, tem que ir para cima, não pode vacilar nem um minuto porque o tempo é curto. Então, tem que ver a estratégia de estudo e já começar rapidamente, porque senão não vai dar tempo de ver pelo menos boa parte do edital. Show de bola, principalmente para quem está começando a estudar agora. Então, para você que não me conhece, eu sou o professor Cleilson. Deixa eu só botar a caneta aqui para mim poder escrever. Então, sou o professor Cleilson. Deixa eu botar aqui o nome. Professor Cleilson. Sou servidor público federal e também já fui aprovado em alguns concursos federais, municipais e estaduais. Beleza? Então, para você que ainda não é inscrito no canal, já aproveita, deixa o like, se inscreva para que você possa estar recebendo novos conteúdos que a gente vai postar aqui no canal sobre esse concurso também, beleza? E aí, para que a gente possa, vou colocar um desafio. Essa aula aqui é uma legislação grande, ela não é difícil de entender, é uma legislação um pouco grande. No entanto, eu vou fazer parte 1, parte 2, até a gente conseguir esgotar a legislação, né? Passando pelo menos pelos principais pontos, e a partir daí, né? Para que eu possa estar postando a parte 2, parte 3, até finalizar, e depois algumas questões, o desafio vai ser tipo assim, eu vou postar essa aula agora, parte 1, e aí tem que ter pelo menos 50 likes para que eu possa postar a parte 2. Então, eu ajudo vocês e vocês nos ajudam postando, né, dando like, comentando se houver dúvida. O nosso canal estava com algum problema de configuração, não estava aparecendo nos comentários. A gente começou a responder e aí a gente vai interagindo. Show de bola? Então, essa lei, ela é a lei, né, do regime jurídico estatutário dos servidores públicos municipais de Rio Branco, no Acre. Então, para você que será um novo servidor da Prefeitura Municipal de Rio Branco, vem com a gente, deixa seu like e vamos começar a estudar essa lei que com certeza você vai gabaritar. Só um detalhe interessante que lá na prova, no edital, ela já veio especificamente na parte de legislação só essa lei. Então tem que saber ali pelo menos o grosso, né, a parte mais geral de toda a legislação, porque só tem ela. Show de bola? Então vamos lá para cima e vamos começar a nossa aulazinha. Só lembrando que aqui é o nosso canal Missão Concursado, estamos aí com algumas parcerias e aos poucos a gente vai postando mais conteúdo, trazendo novidades para que a gente possa cada vez mais auxiliar a quem ainda em 2024 se tornará servidor ou na esfera federal, municipal ou estadual, mas vai se tornar servidor. Show? Então vamos lá. Então, essa lei ela vai instituir, né, como eu já falei, deixa eu só colocar aqui o marcador que fica mais interessante. Ela vai instituir o regime jurídico dos servidores públicos municipais de Rio Branco, das autarquias, das fundações públicas municipais e do Poder Legislativo Municipal. Só lembrando, aqui a gente tem algumas partes bem interessantes para que a gente possa entender essa parte da organização administrativa. Então é o regime jurídico dos servidores, né, públicos municipais de Rio Branco e também das autarquias, ou seja, autarquias e fundações públicas são entes da administração pública indireta. Só para ficar claro, tem uma aula no canal sobre organização administrativa que explica melhor esses detalhes aqui. Mas você não está sem tempo de ficar vendo muita aula. Se não der tempo, basta você saber que ele abarca as autarquias, fundações públicas e o poder
legislativo municipal. Só lembrando também que lá nessa aula tem, no município a gente não tem o poder judiciário. Show? Qual é o objetivo dessa lei, desse estatuto, desse regime? O objetivo é reger as relações de trabalho entre os entes, ou seja, o ente da administração pública direta e indireta, e o município de Rio Branco. Então, reger a relação para que eles possam se entender. Só lembrando, alguém pode dizer, ah, professor, vamos avançar mais rápido, né? Tem pessoas que já tá estudando, já tem um entendimento um pouco melhor com relação a esse estatuto, até porque ele se aproxima muito em alguns pontos da 8.112. Então, para quem estava estudando, por exemplo, o concurso do IFAC, tá fresco isso na mente, então vai conseguir avançar mais rápido. Só que a nossa ideia é conseguir levar esse conteúdo para todos os públicos. Então, para quem está começando a estudar agora, então a gente vai, alguns pontos ali, dar uma explicação para que você possa entender, né? Então, se você já viu, às vezes está querendo passar aqui mais rápido, após terminar o vídeo aqui, né, no meu caso, quando eu postar aí para vocês, assiste na velocidade acelerada, sei lá, 1.5, 2.5, 2.0, para que você possa passar mais rápido, porque você já tem entendimento. Agora, você que está começando agora, eu vou tentar explicar alguns pontos que eu achar interessante para que você possa entender de fato, né? Show? Então vamos lá, avançando. Com relação a servidor público, essa lei vem trazer que servidor público municipal é a pessoa legalmente investida em cargo ou função pública. Então é a pessoa que cumpriu os trâmites, ou por meio de concurso, ou por meio de uma carga em comissão, e se torna servidor público municipal. Show? E aí, né, continuando, ela vem trazer o que seria o cargo público. Então, é uma unidade administrativa criada por lei, tem número certo. Aqui é bem interessante, assim, é fácil de compreender, porque a administração pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente determina. Então, para que se tenha um cargo público, tem que ser a lei que vai criar. Então, é uma unidade administrativa criada por lei, nesse sentido. Número certo também é fácil. Por exemplo, não pode existir número de cargo indefinido, por quê? Porque esses servidores eles terão que ser pagos pelo cofre público. E a gente sabe que os recursos financeiros eles não são ilimitados. Então, tem que ter o número certo para que a administração pública, no caso aqui o município, se organize da melhor forma possível para que consiga pagar esses servidores, consiga tem toda a questão da estrutura relacionada a esse servidor. Então tem que ter criado por lei, número certo, tem que ter a denominação própria, né? O cara tem que saber exatamente o que ele vai fazer, qual é o cargo dele direitinho. Tem que ter remuneração pelos cofres públicos, ou seja, você não vai chegar lá determinado dia, eu quero trabalhar aqui para a prefeitura de graça, porque quero ajudar o meu prefeito. Não, não existe isso. Se você é servidor público, obrigatoriamente, final de cada mês, ele vai depositar lá o dinheiro na sua conta, mesmo que você não queira, por assim dizer, né? Então, mesmo que você adore seu prefeito, você vai ter que receber, beleza? E também aqui eu venho dizer que o cargo público corresponde a um conjunto de atribuições. É aquela questão que eu falei. Você vai saber antes de entrar o que você vai fazer, pelo menos teoricamente, certo? Também tem a questão das responsabilidades que é cometida ao servidor público, né? Será provido em caráter efetivo, que por exemplo por meio de concurso público é você que será aprovado, ou de livre provimento em comissão, ou seja, é aqueles cargos comissionados, que é de livre nomeação, o cara chama quem ele quiser, por assim dizer, tem as regras, né? E só que assim, ele chamou, nomeou o cargo comissão. Ele pode ser retirado, né, a qualquer momento também, conforme aquela pessoa que nomeou queira tirar. Cargo de livre nomeação e livre exoneração. Show? Continuando, com relação às atribuições, a gente tem que atribuições de chefia, direção e assessoramentos são conferidas, ou seja, são destinadas aos cargos de livre provimento em comissão, ou seja,
Aquelas pessoas que ocupam cargo de comissão é para chefia, direção e assessoramento. E também cargo de comissão e as de função de confiança. Quem ocupa esses cargos não é para ser de chefia, direção e assessoramento. É o que vem nos falar a letra da lei do Estatuto aqui dos Servidores. Beleza? Parágrafo 2º do artigo 3º vem dizer o seguinte: os cargos em comissão serão providos no mínimo 30% de servidores do quadro efetivo. Então, 30% dos servidores que ocupam o cargo em comissão devem ser providos, né, ou seja, ocupados por no mínimo 30% dos servidores do quadro efetivo. Show? Observados em qualquer caso os requisitos de provimento estabelecidos em lei para exercício das respectivas funções. Ou seja, se na lei tiver algumas características que aquele servidor para ocupar aquele cargo tem que ter, então elas devem ser observadas. Basicamente é isso que a lei vem trazer. Show? No artigo 4 vem falar aqui: a função de confiança ou gratificada é uma unidade administrativa, muito similar ao que a gente estava vendo ali com relação ao cargo público, né? A função administrativa é criada por lei em número certo, remunerada pelos cofres públicos, o qual corresponde a atribuições de direção, chefia e assessoramento, a ser exercida exclusivamente por servidores efetivos. Então, aqui a gente já observa dois pontos importantes. Primeiro, que com relação aos cargos de comissão, pelo menos, no mínimo, 30% deve ser composto, né, por servidores do quadro efetivo, e que com relação à função de confiança, ela deve ser criada por lei, cargo de chefia, direção e assessoramento, né, com relação ali às funções, e ela deve ser exercida exclusivamente por servidores efetivos. Então, isso aqui é um detalhe importantíssimo que você tem que guardar. Qual? Que a função de confiança ela é exercida exclusivamente por servidores efetivos. Show de bola? Então, avançando. No parágrafo 4º, ela vem trazer o seguinte, que é vedado atribuir aos servidores encargos ou serviços diversos dos inerentes ao seu cargo, ressalvados as hipóteses previstas no artigo 26. Vamos dar uma olhada no que diz o artigo 26. Readaptação é atribuição de encargos mais compatíveis, que é interessante, mais compatíveis com a capacidade física ou psíquica do servidor, e dependerá sempre de avaliação médica. Professor, não entendi nada, tá? Ficou muito obscuro. Beleza, vamos lá com calma. Então é vedado, ou seja, lembra que a gente falou no slide passado que tem as atribuições que é criado pela lei, que vai dizer exatamente o que aquele servidor vai fazer. Show, beleza. É vedado que, por exemplo, o cara entra para fazer determinada atribuição e quando chega lá ele vai fazer outra. Por exemplo, o cara é contratado para digitar, tipo um escrivão de polícia. Ele é contratado ali para digitar os depoimentos que é colhido ali ao longo do plantão, beleza. Aí quando chega lá, não, o cara coloca ele como delegado, exercer as funções de delegado, por exemplo. Então não pode. Se ele foi contratado para exercer o cargo de escrivão, então ele vai ser escrivão e não vai ser delegado. Beleza? Então basicamente é isso. Só que ele traz uma ressalva, ou seja, pode ser que haja essa questão ali, atribuição de serviços diversos, no caso de readaptação. O que seria essa readaptação? Vamos voltar nesse exemplo do cara que é contratado para ser escrivão de polícia. Digamos que ele só esteja ali só para digitar os depoimentos. Digamos que em determinado acidente ele perca as duas mãos. Então, tecnicamente ele não vai mais conseguir digitar. Ou seja, ele vai precisar ser readaptado conforme, aí que vem falar aqui, ó, capacidade física e psíquica. Ou seja, aquele servidor não consegue mais digitar. Então ele vai ter que ir para uma outra atribuição. E aí a lei permite, né? Desde que atenda, no caso, seja
passado por uma avaliação médica. Dizem, não, eu não posso mais fazer esse serviço, já vou fazer outro. Não. Vai passar por uma avaliação médica e você vai ser readequado, readaptado a outra atividade compatível com a sua limitação e a sua situação atual. Beleza? Então, basicamente é isso. Os cargos públicos efetivos podem ser isolados ou por carreira. Então, tem coisas que é decorar, não tem como entender, mas tem coisas que dá de entender. Tem outras que é decorar e partir para o abraço, beleza? Agora a gente já vai aqui para o título segundo, que trata do provimento, da vacância, redistribuição e substituição de cargos. Show de bola? Então, vem trazer como requisitos básicos para investidura no cargo público: nacionalidade brasileira ou estrangeira, ou seja, quem é estrangeiro também pode assumir o cargo público no município de Rio Branco. Tem que estar em gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, né? Habilitação profissional exigida para o exercício do cargo. Por exemplo, digamos que esse concurso tem lá o cargo de professor, algumas áreas, né? Professor, digamos, de português. O cara vai ter que ter aquela habilitação profissional exigida, ou seja, ele vai ter que ter o curso de formação inicial, licenciatura em língua portuguesa, para que ele possa exercer a função daquele cargo, né? É a exigência de formação básica daquele cargo. Então, é isso. Idade mínima de 18 anos, possuir aptidão física e mental comprovada em perícia médica oficial. Aqui, independente do cargo que você vai ocupar, que você seja aprovado, antes de você começar a trabalhar, propriamente dito, você vai ter que fazer alguns exames médicos para exatamente comprovar essa aptidão física e mental. Show? Ter uma boa conduta. Isso aqui é um termo, é um dispositivo bem subjetivo, né? Mas tá aqui. Ter uma boa conduta. Possuir inscrição definitiva no órgão de classe, ordem de conselho, quando for o caso. Tem alguns cargos específicos que ele pede a inscrição no órgão, por exemplo, a OAB, o cara, sei lá, vai, digamos, tem um cargo ali para o cara ser advogado e tenha como requisito a inscrição na ordem dos advogados, que é a carteirinha. Então seria esse caso aqui, por exemplo. Ter sido previamente habilitado em concurso público, ressalvados os provimentos para o cargo de livre, provimento em comissão e as funções de confiança. Então, o cara tem que ter sido aprovado no concurso público, a não ser que ele exerça o cargo em comissão, que aí tem os casos de livre nomeação e livre exoneração. Show? Então, basicamente é isso. Artigo 10. A investidura em cargo público, cumpridas as exigências legais, ocorrerá com a posse. Então, qualquer coisa na prova que falar que a investidura no cargo público ocorre com a convocação. Não. A investidura ocorre apenas com a posse. Isso aqui é um mantra. Tem que saber isso aqui. Investidura ocorre com a posse. Show? São formas de provimento de cargo público. Temos a nomeação, a promoção, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Então, esse aqui, nomeação, é a forma originária, certo? É quando você é aprovado, passa por todos os trâmites legais, exames médicos, tudo, entrega a documentação e aí a administração te chama para que você possa, a partir dali, ter a posse e a partir da posse começar o efetivo exercício. Esse aqui é originário. E as demais aqui, forma de provimento, a gente vai detalhar ela mais à frente. Mas basta você saber que a gente tem nomeação, promoção, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Show de bola? Então vamos lá. Com relação à nomeação. Eita, que esse risco aqui saiu doido. Mas com relação à nomeação. Só colocar a canetinha. Então vamos lá. Com relação à nomeação, a gente viu que temos nomeação para os cargos em comissão, que aí vai ocorrer conforme a lei, beleza? E temos o cargo efetivo,
que no caso, os demais casos que a lei trouxer, né? Cargo, comissão, livre nomeação, livre exoneração, cargo efetivo, no caso é aquele que, por exemplo, tem que passar pelo concurso público e tal para que você possa exercer. Parágrafo único vem dizer o seguinte: o servidor ocupante de cargo em comissão poderá ser designado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Então, digamos que o cara ocupa um cargo em comissão, e aí ele vai substituir interinamente, ou seja, ele vai substituir a outra pessoa que ocupava aquele cargo. E aí, por esse tempo que ele tiver substituindo, ele pode optar pela a remuneração do cargo que ele já exercia ou por esse que ele está substituindo, por assim dizer, aquela outra pessoa que por algum motivo não está podendo exercer o cargo. Show? Vamos avançar. A nomeação de candidatos habilitados concurso público obedecerá sempre à ordem de classificação. Aqui é bem óbvio. Por exemplo, você foi aprovado aí nesse concurso da prefeitura. Digamos que você é o segundo. De uma hora para outra chamou o primeiro e já pulou para o quinto. Tá certo? Não, tem alguma coisa que tá errada aí. Por quê? Se chamou o primeiro, consequentemente, quem deve ser chamado, né, depois é o segundo e assim sucessivamente. Se houve esse pulou, essa questão da ordem de classificação e tal, você com certeza tem direito, né, de judicializar isso e buscar o seu direito com relação a esse detalhe de nomeação e a lista do concurso público. Show? Continuando, a nomeação para o cargo efetivo far-se-á no vencimento básico. Então, a nomeação far-se-á no vencimento básico inicial da carreira. Aqui é bem interessante aquela questão. Lá no edital ele vem trazendo, né, a remuneração inicial do servidor que for aprovado e tomar posse no cargo público. Então, o vencimento vai ser aquele lá, vencimento inicial base. E aí, aos poucos, né, vai sendo acrescido outras coisas, a depender muito da formação, às vezes, que altera se tem filho ou não, enfim. Mas a lei vem dizer que a nomeação far-se-á no vencimento base inicial da carreira, o cargo isolado ou o nível de acesso conforme dispuser a lei. Os demais requisitos para ingresso e desenvolvimento do servidor municipal na carreira mediante promoção e progressão. Show de bola. Seção 3 do concurso público. Aqui a gente tem alguns detalhes bem interessantes que normalmente a galera confunde. Primeiro, com relação à investidura. Depende de aprovação em concurso público, né? Você só vai ser investido no cargo público com a posse que vai ocorrer previamente, antes desse momento, a aprovação em concurso público. Show? E esse concurso público, ele pode ser de provas ou de provas mais os títulos, ou seja, provas e títulos, né? Pode ser em 2 ou mais etapas, conforme dispuser a lei. Aqui só lembrando, tem alguns concursos, por exemplo, desse concurso mesmo da prefeitura, de acho que agente social. O único requisito que tem é provas. Você fez a prova, foi aprovado, já era. Não precisa mais de nada. Beleza. Agora um exemplo de cargo que precisa de provas e títulos é os de professores. Os professores eles vão ter a prova, né, igual os outros cargos de ensino médio, só que aí eles depois dessa prova vai ter uma outra etapa que é de título. Quem tem título entrega, no caso de ordem classificatória desse concurso, mas conforme dispuser a lei. No caso desse concurso, os professores têm prova e depois tem a etapa também de títulos. Beleza? Outro cargo aqui com relação às etapas. A gente tem, por exemplo, os operadores de máquinas pesadas. A gente tem a primeira etapa, que é a prova objetiva, e a segunda etapa, e também serve para os agentes de endemias, né, tem a prova prática para os operadores de máquinas pesadas, e para os agentes de endemia tem a próxima etapa, que é o teste físico.
aptidão, teste de aptidão física. Então, só para que você possa entender, certo? E aí aqui no caso o candidato vai estar condicionado à inscrição, no caso condicionado à inscrição e pagamento. Ou seja, se você vai fazer um concurso público ou você entra naqueles casos lá que resultam em isenção, ou então você é condicionado a pagar o pagamento daquela taxa para que você possa participar do certame. Show? Aqui é bem tranquilo, deu uma esquematizada aqui para que a gente possa entender de forma geral e só isso aqui já basta para você acertar na prova. Show de bola? Mais um detalhe com relação ao prazo. Isso daqui é bem interessante. Por quê? Normalmente o pessoal vê isso daqui e já diz: ah, não, esse concurso aí é só por 2 anos. Ah, não vou fazer não porque esse concurso aí é só... Ele não é efetivo não, ele é só por 2 anos. Então, a gente tem nesse quesito aqui o chamado de prazo de validade. Ou seja, o que é esse prazo de validade? É o período pelo qual a administração tem para chamar as pessoas que estão aprovadas. Aí entra um detalhe: aqueles que estão aprovados dentro do número de vaga têm o direito subjetivo, ou seja, a administração tem que chamar eles, a não ser que ocorra alguma necessidade que a lei tem na lei, os casos em que ocorrendo essas eventualidades não necessariamente precisa chamar, mas de modo geral, aqueles que foram aprovados dentro do número de vagas têm o direito subjetivo de ser convocado, chamado pela administração pública, né? E tem aquele cadastro de reserva, que pode ser chamado, né, a depender da conveniência, oportunidade, conforme a administração entenda, chamar os excedentes, que aí é esse período de 2 anos ou prorrogado por mais 2 anos que ele tem para chamar, certo? Mas aqueles que forem aprovados e for convocado, significa que eles vão trabalhar 2 anos, significa que esses 2 anos aqui, nesse caso do concurso público, é o prazo de validade, período pelo qual a administração pode chamar ou não, porque tem muita gente que confunde isso, beleza? Então vamos lá. Com relação ao prazo de validade, ele tem que vir fixado no edital, né? O edital é a lei do concurso. Então, caso no caso seja publicado um concurso, é lá que vai vir fixado essa questão do prazo. E fala, na nossa lei fala que não deve exceder 2 anos. Então é até 2 anos o prazo de validade do concurso público. Contados, ou seja, esses 2 anos começam a ser contados a partir da data de homologação dos resultados. Então, se uma questão vinha trazendo que a data de validade do edital começa a contar a partir do momento que é publicado o edital, ou outro momento, ela está errada. Porque a data de validade do concurso ele tem que ser contada a partir do resultado da homologação, né? Porque o concurso normalmente ele tem várias etapas, tem etapa de recurso, tem várias outras etapas, né? Tem cargos que tem 2 etapas, prática, tem no caso outros ali que é de título. Então é só a partir do momento que a banca, por exemplo, disponibilizar todas essas etapas, tendo como resultado final ali e a entrega para a administração pública, que é o momento que a administração pública começa a chamar, é a partir desse momento que é contado esse prazo de validade do concurso público, beleza? Então vamos lá. E aí com relação até 2 anos, né? Tem bem aqui. Outro detalhe, ele só pode ser prorrogado por uma vez, por igual período. Por exemplo, aqui vocês têm que entender o seguinte, ó. Que aqui ele não pode exceder. Deixa eu botar a caneta. Aqui, ó. Não pode exceder. Se ele não pode exceder, então é no máximo 2 anos. Beleza. Pode ser 1 ano? Pode. Pode ser 6 meses? Pode. O que não pode ser 3 anos. 3 anos não pode, porque aí extrapola o limite trazido pela lei. Então, é até, no caso, 2 anos. Show de bola. Digamos que o concurso veio 2 anos. Ele pode ser prorrogado por uma vez, uma única vez por igual período. Se ele veio no período inicial 2 anos, então ele pode ser prorrogado por uma vez por 2 anos, né? Que é o mesmo prazo. Se ele veio 6 meses, aí ele vai ser prorrogado uma única vez por mais 6 meses.
beleza? Então isso aqui tem que ficar bem claro. Show de bola? Vamos avançando. Com relação ao cargo em comissão, não necessita de concurso público. Lembra que a gente já meio que deu uma passada nessa parte? Tem os cargos efetivos que precisam, necessitam de concurso público, e aí tem as características do concurso público, e tem os que não precisa. E aí a legislação vem trazer a palavra prescinde, ou seja, não necessita de concurso público, porque ele é de livre nomeação e livre exoneração. O cara nomeou um cara lá, mas determinado dia, digamos que ele, sei lá, não foi com a cara do cara, ou o cara não fez alguma coisa que ele achava que ele faria, não gostou da atitude dele e ele resolve exonerar o cara. Então tá tudo certo, porque é livre nomeação, livre exoneração. É claro que adentrando um pouco mais a fundo no direito administrativo, tem aquela questão da motivação, né? Mas na lei só traz isso aqui. Eu estou sendo enfático em alguns pontos e até exagerando para que você possa entender, tá? Mas no direito administrativo a gente tem algumas regras com relação a isso, mas não necessariamente acredito que é o nível de profundidade que vai vir para esse concurso. Então, só basta a gente entender isso aqui que eu trouxe bem na tela. Show? Já deixa seu like, não esquece. Vamos continuando. Com relação aqui à parte do edital publicado. O edital, a lei vem trazer que o edital ele deve ser publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, né? Por isso que normalmente, quando, por exemplo, teve a notícia que ia ser publicado o edital, a maioria da galera aí que estava esperando e queria esse concurso ficou lá de manhãzinha cedo no Diário Oficial atualizando para ver se já tinha saído o diário daquele dia para poder ter acesso ao concurso público, né? Mas no caso desse aqui só saiu informativo, o edital só foi sair após na banca, né? Por divulgação por meio da banca. Então, saber que o edital tem que ser publicado no Diário Oficial do Estado, no caso aqui do Acre, e aqui ele trouxe né? Ou seja, além disso, precisa ser publicado também no Jornal Diário de Grande Circulação. Show de bola? É bem tranquilo de saber. Ou seja, isso aqui é dar publicidade para esse edital. Aqui, não se abrirá novo concurso se houver candidatos. Deixa eu destacar aqui que essa parte aqui é um pouco polêmica. Tá aqui. Deixa eu trocar a cor. Então, não se abrirá novo concurso se houver candidatos aprovados em concursos anteriores com prazo de validade não expirado, ou seja, ainda é vigente. Aí quem já tem um pouco mais de experiência, professor, mas tem jurisprudência tal, não sei o que. Primeiro, que a gente tem que acalmar nosso coração e ir com calma. Por quê? A lei vem trazendo isso aqui. Se ela pedir de acordo com a lei, embora a gente saiba um pouco mais, a gente tem que levar em consideração apenas isso aqui. Ou seja, não se abrirá concurso caso haja um outro concurso, né, com candidatos aprovados vigente. Ou seja, digamos que a prefeitura lançou esse edital, beleza, teve a lista final, teve os aprovados, e digamos que antes de chamar todo mundo que estava classificado lá dentro do número de vagas, digamos que a administração pega e faça outro concurso com os mesmos cargos. Então, de acordo com a lei, não pode. Ela primeiro tem que chamar todo mundo aprovado e não ter mais editais vigentes para só então abrir um novo concurso. Tá beleza? Então, esse é o entendimento. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu vou trazer a literalidade da lei. Tem alguns entendimentos jurisprudencial que às vezes ele aprofunda um pouco mais disso aqui, mas eu acho que não é necessário. Beleza? Então basta você saber o quê? O que você tem que saber? Não se abrirá novo concurso caso haja candidatos aprovados, concursos anteriores ainda vigentes. Ou seja, se tiver um concurso com pessoas que não foram chamadas e foi aprovada e está com prazo de validade vigente, a administração pública municipal não poderá abrir novo concurso. Beleza?
Continuando, vamos para a seção 4 da posse e do exercício. Trouxe um esquema aqui bem simples. Essa parte aqui não é muito complicada. Às vezes, a depender da forma da cobrança da banca, pode ficar um pouquinho mais ali rebuscado e confundir. Mas basta você ter calma e raciocinar. Qualquer coisa, escreve ali. Quando a gente for responder questões, a gente vai ver como é que a gente faz isso aqui na boa. Show? Então, com relação à posse, é um ato da pessoa que é investida no cargo público, né? Então a posse é o ato, né, o qual a pessoa que foi aprovada vai acontecer, é investimento no cargo público. E vai ser mediante a assinatura do termo. Ou seja, quando você for aprovado e vai ser aprovado nesse concurso agora da prefeitura municipal, você vai entregar os documentos e tal, e no dia lá da sua posse, ou seja, no momento que você for investido no cargo público, você vai assinar um termo. Mas, professor, o que é que tem nesse termo? Aí a gente vai ver agora. Nesse termo lá de posse deve constar as atribuições. Lembra que você vai entrar sabendo o que você vai fazer. Você não vai entrar no escuro, né? Vai ter que saber é nesse termo lá que vai dizer as suas atribuições, direitinho o que você vai fazer, os seus deveres como servidor público, né? As responsabilidades. Nesse momento a gente nem se liga muito aqui. Ah, não, eu quero saber que eu vou entrar. Depois eu vejo aí direitinho esse negócio de responsabilidade e tal, deveres, não sei o que. Mas é nesse momento aqui que você vai pegar esse termo e vai saber, né? Normalmente já se sabe, mas você vai ver formalmente quais são suas atribuições, deveres, responsabilidades e os seus direitos. Beleza? Avançando mais um pouco. Aqui a gente tem um detalhe com relação ao prazo. Então, digamos aqui, foi publicado o ato de provimento, ou seja, é quando a administração te chama, ela fala: vem, bebê, que quero te pagar agora, pegar o dinheiro e colocar no seu bolso. Show. Desse momento, que é o provimento, ou seja, depois de todas as etapas do concurso, o cidadão, a pessoa, você aprovado, terá 30 dias para tomar posse. Então, vai acontecer o chamamento, né? Ou seja, a administração vai te chamar para que você comece a trabalhar, mas na verdade ainda não é o momento de trabalhar, né? Você tem 30 dias ali para tomar posse, ou seja, na posse é onde você vai ser investido no cargo público e assinar o termo, beleza? Então, aqui é importante você saber esse prazo: 30 dias do ato de provimento até a posse. Só lembrando que essa data aqui, esse prazo, ele pode ser prorrogável por mais 30 dias. Show de bola? E aí, com relação aqui à posse, a requerimento do interessado pode haver, no caso, posse por procuração. Né? Digamos, sei lá, a pessoa não se encontra no município de Rio Branco, mas aí foi chamado, passou o prazo, e aí ela pode fazer uma procuração, né, e outra pessoa tomar posse. Só que aí é só tomar posse, porque no momento de começar o efetivo exercício, aí tem que ser a pessoa, né? Também não dá de delegar a outra pessoa o trabalho que você vai fazer. Se você fez o concurso, você tem que exercer, beleza? Aí aqui algumas observações importantes. Vamos lá. Servidor. Digamos que o servidor teve chamamento, só que ele estava de licença ou algum afastamento legal. Sei lá, licença maternidade, licença capacitação, qualquer licença legalmente instituída no Estatuto aí dos Servidores. Esse prazo, com relação ao provimento, ou seja, o chamamento até a posse, ele vai contar após o término dessa licença ou desse afastamento. Beleza? Ou seja, o cara tava, sei lá, tava de férias, foi chamado nesse período. Ele só vai, esse prazo de 30 dias só vai ser contado a partir desse momento. A partir de ter se encerrado esse impedimento, digamos, legal que ele tava, licença ou afastamento. Beleza? Aqui continuando. A posse pode ocorrer, aquela parte que eu já falei, né, por procuração específica. Então o cara, sei lá, tá em outro estado
e aí ele, para posse, ele não vai conseguir, sei lá, não conseguir um voo, por exemplo. Aí ele pode fazer uma procuração por uma pessoa específica lá e a pessoa tomar posse para ele. No entanto, a partir da posse, né, tem 15 dias por efetivo exercício, aí ele já deve ele mesmo vir. A procuração é só para tomar posse, beleza? É importante apresentar declarações de bens, né? E também, além de apresentar essas declarações de bens, a declaração se exerce a acumulação de cargo, emprego ou função pública. Então é nesse momento que as pessoas que têm acumulação, elas vão declarar a administração para saber se está ocorrendo de forma legal, dentro dos parâmetros legais, beleza? Então avançando. No parágrafo 6º do artigo 17 vai falar não, aqui, ó, não sendo possível a apresentação dos documentos comprobatórios do tempo de contribuição previdenciário a outros regimes de previdência social, o servidor tomará posse e a administração fixará o prazo da respectiva entrega. Então isso não vai ser um impedimento, porque a administração vai fixar um prazo para que você possa fazer a entrega desses documentos. Artigo 18. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Ou seja, você que vai tomar posse no cargo público, necessariamente você vai ter que passar por um período de inspeção, vai passar por inspeção médica. Ou seja, para saber se você está com a saúde em dia, tudo direitinho, beleza? Só será empossado, né, aqueles candidatos que são candidatos aqui, né, ao cargo público, aqueles que forem julgados apto, né, tanto físico nos aspectos físicos quanto mentalmente para exercício da função. Sei lá, vai que o cara conseguiu ser aprovado, no entanto ele está com algum problema de saúde que vai incapacitá-lo para o exercício da função ao qual ele prestou o concurso. Então, se ele não for considerado apto, ele não vai assumir o cargo o qual ele foi aprovado, beleza? Isso é o que vem trazer lá legalmente os nossos estatutos aí que a gente está estudando. Show? Artigo 19. Se a posse não se der dentro do prazo legal, o ato de provimento se tornará sem efeito. Ou seja, aqui é importante a gente saber o seguinte. A gente tem... Deixa eu só trocar a cor da caneta. Então, a gente tem aqui provimento. A gente tem a posse e exercício. Show. A gente tem esse termômetro. Aqui a gente tem 30 dias, certo? Aí o que o artigo 19 vai falar? A posse, se a posse não ocorrer dentro do prazo legal, ou seja, dentro desse prazo aqui de 30 dias, ela vai se tornará sem efeito. Então, se ela não ocorrer aqui, vai se tornar sem efeito. Qualquer questão que trouxer, vai ser demitido, vai ser exonerado, tá errado. Por quê? Por que ela é só se tornada sem efeito e não é dito que é o cara que é demitido ou exonerado? Porque enquanto ele não tomar posse, ele ainda não é servidor público. Ele ainda é apenas aqui um candidato, né? Então, nesse período aqui, ele não é servidor. Vai ser diferente, por exemplo, do momento que ele tomar posse e ele não entrar em efetivo exercício. Aqui sim. E aí ele já vai responder um processo e pode ser demitido, né? Que é a penalidade. Então, tem que ficar esperto. Se do momento do provimento, ou seja, do momento que a administração chama o servidor para tomar posse, ou seja, investir no cargo público, ele tem um prazo de 30 dias, sendo que pode ser prorrogado, e ele não se apresentar aqui nesse período, ela é tornada sem efeito. Então, se alguma questão trouxer que ele vai ser exonerado, demitido, qualquer coisa nesse sentido, está errado. Ela é tornada sem efeito porque ele ainda não se tornou um servidor público. Show? Fique esperto. Continuando. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou da função pública. Ou seja, o cara foi chamado, tomou posse, ou seja, investiu-se no cargo público e aí ele foi para o efetivo exercício, ou seja,
para o desempenho das atribuições que de fato ele se candidatou a fazer ao prestar o concurso público. Beleza? Aqui, ó. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em efetivo exercício, contados da data da posse, da publicação oficial do ato, no caso de reintegração. Então, deixa eu só refazer esse esquema aqui, para ele ficar bem bonitinho. Então, a gente... Opa, deixa eu trocar a caneta. Então, a gente tem aqui provimento. A gente tem a posse. E a gente tem o exercício. Então, isso aqui são os 3 momentos mais importantes que você tem que guardar para sua prova. Beleza. Aprovimento é quando a administração te chama. Lembra? Quando a administração te chamar para que você possa tomar posse. É um dos momentos bacana. Mas não é o mais feliz. Vou falar depois qual é o mais feliz. Aqui é 30 dias. Só que pode mais 30. Prorrogável. Beleza. Aqui pode ser por procuração. Procuração, né? Procuração específica. Show de bola. 30 dias, podendo prorrogar por mais 30. Momento que ele se investe. Que é o momento da investidura. Investidura no cargo público. Beleza. Aí o artigo 20 vem falar: o efetivo das empresas, no parágrafo 1º, é de 15 dias. Ou seja, o cara tomou posse. Ele vai ter agora daqui, ó, desse momento da posse até ele começar de fato a trabalhar, ele vai ter 15 dias. Então tá aqui, ó, servidor empossado no cargo público entra em exercício, contados da data da posse ou da publicação do ato oficial no caso de reintegração. Então, 30 mais 15. Quando a administração te chama, você tem 30 dias. Show. Investidura mediante a posse, ou seja, você se torna servidor público. E aí, a partir daqui, você tem 15 dias para entrar em efetivo exercício. Ou seja, para você começar a trabalhar de fato na administração pública. Beleza? Então, continuando. Vamos ver aqui mais alguns detalhezinhos. Já está quase acabando a aula. Pensando no salário. Eu falei que ia falar o momento mais feliz. O momento mais feliz é quando você, né, toma posse ali, assina o termo e, claro, recebe o primeiro salário ali, o primeiro vencimento. Aí tudo se torna show de bola, né? A gente pensa quanto valeu a pena estudar, se dedicar. Então, lá no parágrafo 3º, diz: a autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado o designado servidor compete dar-lhe exercício. Ou seja, se você passou para determinada escola, quem vai dar o efetivo exercício lá, no caso, seria a diretora. Se for um cargo, vai ter a pessoa responsável para dar o efetivo exercício. O efetivo exercício, basicamente, quer assinar os documentos e apresentar ali o local de trabalho e pronto, você começa a trabalhar. Basicamente é isso. Parágrafo 4º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data da publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver de licença ou afastamento por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá o primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder 30 dias. Então aqui a gente vou esquematizar aqui para que a gente possa entender todos esses detalhes. Aqui tem muita coisa importante. Então, vamos lá. Primeiro, no cargo de função de confiança, aqui, ó, coincidirá com a data da publicação do ato de designação. Ou seja, a gente viu que lá no caso dos cargos efetivos, você, a partir do momento que tomou posse, você tem 15 dias para entrar em efetivo exercício. Já que nos casos de função de confiança, não. Função, confiança. Função de confiança, não. Ele vai coincidir. Coincidir com a data da publicação da designação. Ou seja, da data que o cara foi nomeado, ali já vai contar como é o mesmo dia para efetivo exercício. Aí eles trazem uma ressalva.
a não ser que o cara esteja numa licença, num afastamento legal. Hipótese que recairá o primeiro dia útil após o término. Se ele foi convocado, mas foi convocado não. Aqui no caso, ele vai ter o efetivo exercício. Aí no caso ele tem que começar naquele mesmo dia. Mas ele pode, digamos, estar de licença ou algum afastamento. E aí ele terá que entrar em efetivo exercício no primeiro dia útil, né? Findando aquele impedimento. Mas aí a administração aqui no caso ela é um pouco mais rígida. Ah, tá com algum afastamento, tá com licença, só que não pode exceder 30 dias. Beleza? Foi chamado, o cargo, no caso, função de confiança. Ele tem que começar a trabalhar no mesmo dia da publicação do ato. Ah, digamos que esteja em algum afastamento, algum impedimento legal. Então, volta no primeiro dia útil, findando esse impedimento. Só que ele não pode passar de 30 dias. Se passar de 30 dias, aí esquece que já era. Show de bola? Vamos lá, avançando. Deixa eu botar aqui o grifador. Artigo 21. O início, a suspensão e a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os dados e informações necessárias ao seu assentamento individual. O que é esse assentamento individual? São as informações referentes à sua vida funcional, ou seja, sei lá, digamos que lá no decorrer das suas funções você responda a um processo administrativo e leve uma suspensão. Então, essas informações vão constar na sua ficha funcional, por assim dizer, é os assentamentos funcional. Beleza? Artigo 22. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em lei, em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima semanal de 40 horas. Então, tem a duração máxima de 40 horas e observados os limites mínimos de 4 horas e 8 horas diárias. Então, tem como limite mínimo 4 horas e o máximo 8 horas diárias, respectivamente. Aí ele traz exceto para as situações de acúmulo lícito de cargo, né, para os quais a lei específica disporá sobre o limite máximo de horas de trabalho. Então, tem o limite máximo, né, semanal, que é 40 horas semanal, limite mínimo diário 4 horas e máximo 8 horas, exceto, no caso, aqueles cargos que têm acumulação de cargo licitamente, né? Aqueles cargos em que a administração pública permite essa acumulação. Parágrafo 1º. Ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral de dedicação ao serviço, podendo ser convocado para os serviços extraordinários previstos no artigo 62 e 63. Então, os cargos efetivos, ele tem esse limite, né, de 40 horas semanais, mínimos 4 horas diária e o máximo 8 horas. Já os cargos em comissão e os funções de confiança, não. Regime integral de dedicação. Então tem esse detalhe. Parágrafo 2º. O regime integral de dedicação ao serviço compreende a prestação de 40 horas semanais de trabalho. Então, não é porque o cara também exerce um cargo de comissão ou uma função de confiança que ele vai se entregar o resto da vida, agora vai ser só para aquilo. Não, tem um limite, né? A lei vem trazer que é 40 horas semanais. Artigo 23. Ao entrar em exercício, que é quantos dias? 15 dias. Da posse para o efetivo exercício é 15 dias de servidores. O servidor nomeado para cargo provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, período de 3 anos. Então, você que vai ser servidor, a partir do momento que você entrar em efetivo exercício, você estará, né, no estágio probatório, que tem uma duração de 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho de cargo, observados os seguintes fatores. Ou seja, concatenando a ideia. Então, a partir do momento que você entrar em efetivo exercício, você vai, a partir desse momento, passar a estar no estágio probatório. Ou seja, que ele vai durar 3 anos e vai ter alguns requisitos, né? Porque tem algumas pessoas que é meio maluca, acha que vai entrar no cargo público e a partir dali vai fazer o que quiser, aonde quiser, do jeito que quiser.
não é bem assim, né? A gente tem algumas regras, tem algumas avaliações, e aí, no caso, quais são esses, o que será observado durante esses 3 anos? Assiduidade, ou seja, você vai trabalhar todos os dias direitinho, cumpre o trabalho, é disciplinado, respeita as ordens da sua chefia imediata, tem capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, conduta. Vai ver se a sua conduta é incompatível com o exercício ou o exercício da função pública, né? Então, assim, tem pessoas que não tá nem aí, faz o que quer, não respeita a ordem. Então, nesse momento desses 3 anos, isso aqui será avaliado, né? E aí você vai ter um relatório por meio de uma comissão que vai apontar se você cumpre ou não esses requisitos aqui, podendo ter outros, tá? Eu acho assim muito difícil alguém ser reprovado, mas acontece, né? Quando o cara entra aí virado na giraia, por assim dizer, e não tá nem aí para nada. Então pode acontecer. Parágrafo primeiro. 4 meses antes do fim desse período de estágio probatório, que é quanto tempo? 3 anos. Isso pode cair. É uma das partes que gosta mais de ser cobrado em prova, esse período aqui. 3 anos. Né? Então, 4 meses antes de findar esses 3 anos de estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente, a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade e apuração dos fatores enumerados. Então, é 3 anos. 4 meses antes de findar esse período de 3 anos, vai ter o parecer dessa comissão. É constituída uma comissão para ver se você atendeu os requisitos ou não desse aqui, ó, do artigo 23, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, e ver se a conduta é compatível ou não incompatível com o serviço público ali, desempenho das funções. Beleza? Aqui para finalizar, estamos quase finalizando. Parágrafo 4. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas licenças. Ou seja, o cara que acaba de entrar no serviço público, não é qualquer tipo de licença que ele pode desfrutar, não. Né? Aí no parágrafo 4 ele vem trazer: tratamento de saúde é algo inevitável. Então, sei lá, a pessoa teve algum problema de saúde dentro do estágio probatório, ele será concedido, né, essa licença. Serviço militar obrigatório também será. Atividade política, sei lá, o cara entrou, mas ele foi eleito vereador, exerce alguma função política, atividade política, então poderá ser concedida essa licença. Afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo. Aqui, por exemplo, o cara, sei lá, passou no concurso da polícia e aí tem aquele curso de formação. Ele poderá ser concedido essa licença para que ele possa participar desse curso de formação lá, né, de outro cargo público. No caso, da administração pública municipal, estadual e federal. Ou seja, o cara passou no. Vamos imaginar você, acabou de passar nesse concurso do município, começou a trabalhar, tá dentro dos 3 anos ali do estágio probatório, mas aí você é concurseiro nato, igual meu amigo Jefão, foi aprovado no concurso da Polícia Federal, que saiu logo depois, né? E aí passou todas as etapas, chegou a fase lá do curso de formação, que é em Brasília. Então você vai ser concedido, tem o direito de ser concedido essa licença para ir participar desse curso de formação, mesmo que você estando na esfera municipal e indo para uma esfera federal. De acordo com a lei, você pode ir para municipal, né, outro cargo municipal, ou pode ser estadual, pode ser federal. Então, qualquer dos entes aí, beleza? Show de bola. Opa, tinha umas partes aqui. Servidor não aprovado no estágio probatório, só retomando aqui. Digamos que o cara não foi aprovado no estágio probatório, será exonerado, ou se ele estava reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, que causa uma certa dúvida, mas é bem assim. Digamos que você acabou de entrar. Duas situações. Primeira situação, você é servidor da municipal, acabou de entrar,
Se tornou servidor, beleza. Só que você é meio vida louca. Não conseguiu ser aprovado no estágio probatório. Você não era servidor, nunca nem trabalhava. Foi o primeiro trabalho. Aí você era meio doido, não conseguiu ser aprovado. Beleza. Comissão avaliou lá, você não cumpriu, não obedeceu o chefe, ia trabalhar de vez em quando, ficava desobedecendo as ordens, enfim, não foi aprovado no estágio probatório. Não era servidor, era o primeiro trabalho. O que vai acontecer? Você é simplesmente exonerado e tchau, tá fora do serviço público. Ponto. Primeira situação. Segunda situação, você já era servidor. Ah, tu era professor, por exemplo, do estado, passou para ser professor no município. Uma situação hipotética. Beleza, só que aí você já tava saco cheio, chegou lá no município, tava nem aí para obedecer coordenador, diretor, mandava todo mundo por raio que o parta, não tava nem ligando. Beleza, o que vai acontecer? Também não foi aprovado no estágio probatório de 3 anos. Só que aí, no caso, como você antes de assumir o cargo na prefeitura já era servidor, você vai ser reconduzido, ou seja, você vai voltar para o cargo anterior que você ocupava. Então, digamos que nessa situação hipotética aqui, você era professor, não dava de acumular, você teve que sair do estado e vir só para a prefeitura. Aí, como você não foi aprovado, você não vai ser exonerado, você vai ser reconduzido, ou seja, vai voltar ao cargo anterior que você ocupava por não ter sido aprovado no estágio probatório, que é o período de 3 anos, beleza? Então, basicamente é isso. E aqui no parágrafo 5º vai dizer o seguinte. Ah, não, tem só mais o terceiro aqui. Aqui. Parágrafo terceiro. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargo de provimento em comissão, função de direção, chefia e assessoramento do município, sem prejuízo da avaliação de desempenho e aquisição de estabilidade. Ou então, por exemplo, digamos que você entrou no serviço público agora, você tem uma vasta experiência já, só não era servidor e está no estágio probatório. Mesmo você estando no estágio probatório, você pode ser chamado a exercer um cargo de comissão ou função de confiança. E você exercendo esse cargo de função de comissão ou cargo de função de confiança, a questão lá do estágio probatório continuará continuando a fim de você alcançar a estabilidade. Não para de contar. Beleza? É isso que esse dispositivo aqui legal vem trazer. O quinto, o estágio probatório ficará suspenso durante licenças e afastamentos que trata o parágrafo 4 deste artigo e será retomado a partir do termo. Então aqui, que no caso aqui, por exemplo, o parágrafo 4 que ele vem falar, né? Tratamento de saúde. Ah, você acabou de entrar, teve um problema de saúde. Beleza, você vai ser liberado. Só que no período que você ficar liberado, esse período o estágio probatório vai estar suspenso e não vai continuar contando. Ou serviço militar, ou atividade política, ou afastamento para participar de curso de formação, vai estar tudo suspenso. Quando você retornar ao estágio probatório, continua, né, a contar. Só nesses casos aqui, né, que o cara vai exercer função de confiança ou comissão, é que o período continua a contar. Quando for nesses casos aqui do parágrafo 4º, será suspenso. Beleza? Então, basicamente é isso. Que eu finalizo a aula. Agradeço por você que chegou até aqui, né? A dica a gente vai estudar passo a passo, como eu falei, a gente vai aos pouquinhos, porque tem pessoas que é o primeiro contato com essas legislação, então precisa de um pouco mais de detalhe para poder compreender, beleza? Então, para você que não me conhece, eu sou o professor Cleilson, peço o seu like, lembrando que tem o desafio. Vai ter a parte 2 quando a gente chegar a 50 likes, beleza? E mais uma dica, após você ver essa parte teórica, acho interessante você dar uma lida que com certeza vai ficar mais claro, né, os dispositivos legais, principalmente para quem está começando a estudar agora. Show? Então você que não deixou seu like, aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal e vamos junto rumo a essa aprovação, beleza? Valeu, até a próxima.